É isso aí, Indiado. Estamos aqui mais uma vez para mais uma Semana Farroupilha, que está se iniciando, e desta vez será em caráter virtual, dada a situação da pandemia que vivemos nessa pátria e vivemos no nosso estado também. Que, se Deus quiser, há de durar pouco, né? Já está durando demais, mas com as nossas orações, com a nossa espiritualização e com a vontade de vencer, né? Se respeita a Deus o que acontece, mas se pede a Ele que extermine com isso, né? E esse ano teremos uma Semana Farroupilha, então, com característica diferente, né? Essa Semana Farroupilha promovida pela ABCTG, que é a Associação Médico-Gonçalves da Cultura Tradicionalista, com apoio da nossa prefeitura, que nunca nos negou estribo, sempre nos ajudou, através da Secretaria da Cultura. E estamos aqui, então, nesse trabalho, e temos, para nosso orgulho, o patrocínio da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsan, a quem agradecemos de coração, né? E como nós falamos em Semana Farroupilha, eu estava aqui me reportando a 1955, no mês de abril, por aí. Eu estava estudando no Instituto de Educação Rural de Afonso Simões Lopes de Osório, e a Sônia Chemali, que era par do Paixão Corto no grupo tropeiro, o Paixão Corto formou o grupo do 35, e logo depois ele brigou com o pessoal lá e ele formou o grupo tropeiro. A Sônia Chemali era minha professora em Osório, era de Osório e estudava em Porto Alegre, e eu dançava com ele. E ela convidou o Paixão para fazer uma apresentação em Osório, no ginásio de esporte. E ela me encontrou na rua, lá até estava de bombacha, gostava muito de andar de bombacha lá no colégio, lendo o Diário de Notícias, e eu disse: olha aqui, professora, que coisa mais linda, que relíquia, uma poesia do Jaime Caetano Brau escrita ao 35 CTG. Ela me disse assim: meu Deus, meu filho, mas tu vai declamar essa poesia amanhã para o Paixão Corto. Mas, professora, isso aí são estrofes de 7 versos, 10 versos por aí, e tem umas 10 estrofes. Não, mas tu vai decorar para amanhã, eu já te vi declamando, porque tu é gaúcho, tu até domar cavalo que já domou na escola aqui, e tu digo: mas não é o bastante, é a minha memória para fazer isso. Não, mas é amanhã de noite, mas é impossível. Eu sei que terminei decorando a poesia e declamei lá para o Paixão Cortes, que fez uma apresentação muito linda. E eu era criado no interior, conhecia alguma coisa, mas eu tinha saído do interior para estudar nessa escola, que era o curso de professor rural, né? E pela primeira vez eu vi um grupo de CTG dançando. E naquele tempo iniciaram dançando de espora, de bota, espora, até com bolhadeira, tá na cintura, adaga, faca prateada, pala, chapéu, né? Eu assisti essa apresentação e eu encerrei a apresentação homenageando o Paixão Corto e o grupo Tropeiros com a poesia A Volta do Farrapo 35. E essa poesia realmente remonta à volta do Farrapo, porque até o surgimento em 5 de setembro de 1947, quando receberam os restos mortais da Davi Canabaro, de Porto Alegre, o Grêmio Gaúcho do Colégio Júlio de Castilho, onde tinha a liderança do Paixão Corto, se integrou a essa comitiva de cavalarianos que receberam na Avenida Farrapa, quando vinha a comitiva que trazia os restos mortais de Davi Canabaro, que veio de Rio Grande para repousar no Panteão da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. E aí eles ficaram integrados a tudo isso, né? Então nós tivemos eu comecei ouvindo a história com a presença do Paixão Cortes e vivi com ele presente essa apresentação, né? E tive a honra de fazer essa apresentação junto com ele. E de formarmos no domingo, que foi no sábado à noite, né? No domingo, não, era uma sexta-feira, e no sábado nós fundamos, enquanto esperávamos ele se acordar, que ele dormiu lá na escola, que era um internato, nós decidimos formar a Estância General Osório, porque a terra do Marechal Luiz Osório, e botamos General porque era o nome mais conhecido da época, né? Lá. Então, criamos a Estância General Osório, e lá nós começamos a nossa vida tradicionalista. Então, essa poesia é muito interessante porque ela fala na volta, porque
a juventude na época, se diz até, os escritores dizem que era a juventude Coca-Cola, porque nós tínhamos influência tudo cultural dos Estados Unidos, porque tinha grande expressão no mundo de comunicação e de intercâmbio, etc. e tal. E nós tínhamos esquecido, com 112 anos aí, a Revolução Farroupilha, as coisas, a Guerra do Paraguai e tantas outras coisas, né? Não era tão lembrado nos clubes, nas coisas. Então, isso aí veio remontar tudo isso. E o Jaime Caetano Brau sentado no bar da Barranca, lá em Porto Alegre, com os amigos, tomando um trago lá, e ele escreveu essa poesia, A Volta do Farrapa 35. E eu gostaria até de repetir alguns versos para ver o significado que ele dizia. Ele disse assim: nos horizontes do pago surgiu despacito um vulto, rude, selvagem, culto, desempenado e altivo, que desde a lança no estribo ao apeiro do bagual lembrava o tipo ancestral. Ele vinha de outras eras, por um capricho da sorte, recortando sul a norte o velho pampa querido, trazia um peito ferido por um pesar infinito, porque ali lhe haviam dito que o Guasca tinha morrido. Trazia como estandarte o pavilhão de 3 cores, sagrado desde os albores do nosso heróico destino, velho trapo campesino, remendado nas coxilhas, que o sangue dos farroupilhas tornou-me verde divino. Pensava reunir em torno daquele troféu de guerra o que ainda houvesse na terra da tribo altaneira Iguapa, rasgar para sempre a capa que sufocante envolvia os descendentes da cria da nobre estirpe farrapa. Daí, desta poesia, ele encerra dizendo alguma coisa e fala no 35, o CTG diz assim, falando na história, diz: hoje, além do 35, neste ritual de bravura, no grande altar da planura está formado um concílio, e anda um bárbaro estrebilho no rodeio das gargantas, revivendo as glórias santas deste Rio Grande caudilho. Foi muito importante e oportuna essa poesia do Jaime Caetano Brau, porque a moçada, os peões, as prendas, começaram a declamar essa poesia nos CTGs, e era mais uma de tantos hinos, de tantos escritos, de tanta literatura que esse Rio Grande estava dormindo nas prateleiras, né? E daí, com o evento movimento da Liga de Defesa Nacionais, que transladou do Rio Grande para Porto Alegre os restos mortais da Vicanabar, surgiu a presença dos 8 cavalarianos, que conta a história do Rio Grande, dos jovens do Colégio Urte Castilho junto, e no dia 7 de setembro eles colheram uma centelha da chama votiva da pátria. Quando encerrava na meia-noite a Semana da Pátria, eles foram lá pedir licença, acenderam um achote lá, tiraram uma centelha da chama votiva da pátria e vieram a cavalo correndo até o Colégio Urte Castilho, e lá a gurizada improvisou um fogo de chão, uma ronda crioula, e a chama ficou acesa até o dia 20 de setembro, onde eles fizeram uma festa no Teresópolis Tênis Clube, que foi cedido gentilmente para a juventude, e lá eles improvisaram um fogo de chão, etc. E até baile fizeram, batendo bota no chão lá. Chegaram, inclusive, a eleger uma prenda para dar sentido a este evento. E o evento começou a criar força, e a chama do tradicionalismo começou a captar a partir daqueles 5 de setembro, 7 de setembro e 20 de setembro, e no ano seguinte, esses jovens que ficaram o ano todo se reunidos em 47, eles fundaram o primeiro CTG do Rio Grande do Sul, que era o 35 CTG, né? Então isso foi muito importante, e dali vieram outros CTG, porque nós não tínhamos CTG. Nós tínhamos a Associação Gaúcha Lomba-Grandense lá de Novo Hamburgo, em Lomba Grande, tínhamos o Centro Gaúcho a Sociedade Gaúcha de Porto Alegre, tinha uma em Pelotas que era Simões Lopes Neto, né? Mas não tínhamos CTG. E daí começou a proliferar os CTGs, que hoje são mais de 1.500 espalhados por aqui e por este Brasil lá fora, né? Então, essa é a razão de estarmos aqui hoje comemorando a Semana Farroupilha, mas uma das razões em falar nisso também
é o fato do tema que nós temos este ano, que é o Gaúcho Sem Fronteiras, né? Esse Gaúcho Sem Fronteiras é uma música que foi escrita, o diretor da empresa Spybatten, que é a empresa de comunicação, ele morou 11 anos em São Paulo, e a saudade da querência, a saudade do Rio Grande fez com que ele escrevesse, com o apoio dos amigos, esta poesia, e daí foi sendo divulgada. A Gilda Galiassi, atual presidente do Movimento Nacionalista Gaúcho, fez um encontro onde gravou para os gaúchos todos, né, sobre a Semana Farroupilha no dia 31 de agosto, e aí foi divulgando-se isso. E o Erlon Pericles e o Luciano Quevedo tomaram para si a honra de gravarem esse tema sobre a Semana Farroupilha, e gravaram isso na Fazenda do Socorro, na Vacaria, que já quase praticamente, por causa da influência histórica da Vacaria dos Pinhais, os primeiros fazendeiros açorianos, né, criaram esta fazenda, a Fazenda do Socorro, né, e essa Socorro hoje de posse desse Sérgio Rossi, eles gravaram lá. E ele ficou honrado de escolherem lá, por esse Erlon Pericles e o Cristiano Azevedo, e de acordo com a presidente do MTG, porque com essa gravação ele fez uma homenagem póstuma à sua esposa Ivete. Olha que coincidência com a nossa homenageada, né? A esposa dele também chamava-se Ivete, né? E ele fez em homenagem a ela. E a presidente do MTG, a Gilda Galiassi, ela liberou para 1.101 centros de tradições gaúchas do sul do Brasil a rodar esse tema, essa música, essa poesia, que é os Gaúchos Sem Fronteiras, porque aí veio a inspiração do tema deste ano. E, sem dúvida, Gaúchos Sem Fronteira, aquele William Cantelli, um jovem, ele, por exemplo, dá um exemplo do que aconteceu, as fronteiras do Rio Grande se abriram para o mundo. Ele tem uma das mais icônicas apresentações fora do pago rio-grandense, em frente à Torre Eiffel. Ele fez uma demonstração de chula que impressionou os turistas, impressionou o mundo com o que ele fez. E assim como ele, os cavalarianos, o grupo dos cavalarianos da paz, né? O nosso próprio músico, mas o Dércio Tavares acompanhou, eles chegaram a ir até as montanhas lá dos Montes Urais. Eles foram de avião, levaram os cavalos, encilharam seus cavalos lá, né? E desfilaram por lá, fazendo cavalgada, né? Que nem nós. Então veja que esse sentimento, essa cultura, essa imagem e o sentido cívico, sentimental que cria, poético e até literário, que sentiu, ele é esposado pelo mundo inteiro. Nós temos CTGs dos Estados Unidos, na Espanha, na França, em Portugal, na Inglaterra, temos CTGs em vários países do Oriente. Então, isto, sem dúvida, eu acho que foi a coisa mais oportuna, o tema ser essa história dos Gaúchos Sem Fronteira. A nossa cultura é vivenciada por todos os rincões. E a nossa juventude hoje, que segue no intercâmbio muito grande com outros países, um exemplo, por exemplo, os concursos do movimento nacionalista que surgiram desde o decorrer da sua evolução aqui. Tem o concurso de prenda e o concurso de peão. Ele é muito mais puxado que um vestibular. Não sei se tu sabes disso, né? Ele é muito mais puxado que um vestibular. Então isso faz com que essa juventude culta vão para outros países, vão estudar e vão aí disseminar e divulgar a nossa cultura.